desqualificação do seu trabalho e o evitamento de seus salários, deu-se algo semelhante, na medida em que se não interessava a classe detentora do poder político e econômico, pelo menos no que diz respeito à generalização para as massas trabalhadoras, mais que o ensino de baixíssima qualidade, o Estado, como porta-voz dos interesses dessa classe, passou a dar cada vez menos importância à educação pública. Então, o papel do Estado é trabalhar nessa valorização da educação, né, dessa educação pública, para que seja uma educação pública de qualidade. Mas quando ele dá menos importância a essa educação, né, e quando ele endereçando, né, para recursos progressivamente mais eficientes e descurando cada vez mais das condições em que se realizava o ensino de massa. Então observamos que, se nós observarmos os resultados no quesito qualidade, nós poderemos verificar a verdadeira face do processo ou da gestão educacional em nosso país. Então, se nós olharmos, né, para essa qualidade do ensino, para essa verdadeira face desse processo de ensino, dessa gestão educacional, nós vamos ver, né, vamos observar os resultados qualitativos dessa gestão. Assim, o que encontramos são classes superlotadas, alta rotatividade de professores, baixos salários, entre outras adversidades. Então, quando nós vamos observar, passamos a ter o foco, a nossa visão, enxergando a qualidade, né, desse processo de gestão, quando nós vamos fazer uma varredura nesse processo de gestão educacional, nós podemos observar que quando o Estado, né, ele dá menos importância a esse processo educativo, o que vai ocorrer? Quais são as consequências que pode ocorrer de toda essa falta de empenho, de incentivo do Estado nessa gestão educacional? Nós vamos encontrar classes superlotadas. E classes superlotadas, ela com certeza ela vai trazer uma grande dificuldade para a vida do professor dentro de sala de aula. O professor, ele vai ter menos condições de trabalho. E os próprios alunos, eles vão acabar sofrendo, porque não vai ter tanta a atenção do professor, porque a classe está superlotada, né? Uma outra deficiência também, a alta rotatividade de professores, porque os professores, eles vão enxergar a falta de incentivo do Estado, as condições de trabalho precárias, e eles vão acabar se retirando desse ambiente escolar. Vemos também os baixos salários, né, que são os motivos dessa rotatividade de professores, entre outras adversidades que pode estar acontecendo nesse ambiente escolar. E isso certamente repercute na baixa qualidade do ensino. Com certeza, esse ensino, ele vai ser de baixíssima qualidade. Uma gestão escolar que tem classes superlotadas, né? A escola que tem classes superlotadas, professores com baixos salários, né? Alta rotatividade de professores, vai acabar ocorrendo como consequência o quê? Ensinos de baixa qualidade. Com certeza, todas essas atividades, né? Todas essas adversidades, elas vão atrapalhar, elas vão contribuir para que esse ensino seja um ensino de baixíssima qualidade. Então é preciso que haja um investimento maior do Estado
nessa gestão educacional. Os professores precisam ser valorizados. É preciso que haja uma valorização dos professores. É preciso que haja um investimento nessa gestão educacional para que se consiga ensinos de boa qualidade. Portanto, o que observamos hoje nas escolas é que, do ponto de vista teórico, há uma busca pela gestão democrática e participativa, por um projeto educacional construído com a participação de todos, por um processo de decisões colegiadas e por um ideal no qual os alunos sejam co-partícipes de suas aprendizagens. Então, desse ponto de vista teórico, nós conseguimos perceber isso. Nós conseguimos perceber o desejo dessa participação dos alunos, a participação de todos nas decisões da escola, ter uma gestão participativa, uma gestão democrática. Tudo isso na parte teórica, isso tem funcionado muito bem, não é? Entretanto, de modo semelhante ao que ocorre na aplicação dos princípios da gestão empresarial, a prática mostra que a maioria das decisões ainda cabe ao diretor. Então, na teoria, parece que existe um grande anseio, na parte teórica, existe esse anseio dessa participação coletiva nesse planejamento pedagógico, mas nós vemos que na prática não existe a colaboração do professor, não existe a integração do professor dentro desse planejamento pedagógico. Na prática, somente o diretor é o detentor, é o que vai tomar todas as decisões pertinentes a esse processo político-pedagógico. Para ainda acrescenta essa visão, para clarear ainda mais essa visão, dizendo o seguinte: a última palavra deve ser dada por um diretor, colocado no topo da hierarquia, visto como representante da lei e da ordem, e responsável pela supervisão e controle das atividades que aí se desenvolvem. Para facilitar essa supervisão, tal tema hierárquico é constituído de tal maneira que todos os que participam da vida da instituição, desde o pessoal de secretaria e os funcionários subalternos, serventes, inspetores de alunos, passando pelo pessoal técnico-pedagógico, que são os orientadores educacionais, coordenadores pedagógicos, até os professores e alunos, devem desempenhar funções precisas o suficiente para permitir o controle e a cobrança no cumprimento das tarefas e atribuições que estão sob a responsabilidade e a obrigação de cada um. Então, essa última palavra, que é dada por o diretor, que é colocado no topo dessa hierarquia, ele é visto como representante legal, da ordem, ele é responsável, esse diretor é responsável por essa supervisão escolar, ele precisa, e pelo controle dessas atividades. Então, para facilitar essa supervisão, esse tema hierárquico, que é constituído dessa participação da vida da instituição, então todos esses integrantes, o pessoal da secretaria, os funcionários, os inspetores, os alunos, os professores, os diretores, todos eles devem permitir o controle e devem também cumprir as suas tarefas e as suas atribuições, as suas obrigações, aquilo que lhes são confiados, aquilo que eles são responsáveis por estar
gerindo, por estar praticando ali nessa gestão educacional. Como você pode perceber, embora haja uma flexibilização na aplicação das normas previstas no regimento escolar e nas demais legislações oriundas dos sistemas de ensino, até mesmo por conta da pressão vinda dos alunos e professores que cobram cotidianamente maior participação nos processos de decisão, ainda está presente a centralização do poder nas decisões, tanto na gestão e organização do trabalho pedagógico escolar, quanto na gestão do processo de ensino-aprendizagem. Então, mesmo que nós podemos perceber que há um aumento dessa flexibilização, né, nessas aplicações dessas normas, mesmo que a gente perceba isso nesse regime, né, nesse ambiente escolar, mesmo que haja uma cobrança dos alunos, dos professores, para uma maior participação nessas atividades pedagógicas, ainda assim nós vemos uma centralização desse poder ali na pessoa do diretor. O diretor escolar, no seu dia a dia, enfrenta o embate. Então, ele vai enfrentar o embate. Qual é esse embate que esse diretor ele estará enfrentando, ou ele enfrenta no seu dia a dia? Veja bem, por um lado, como educador, identifica-se com alunos e professores. Como nós falamos no início, que o diretor ele precisa também ser um educador. E quando ele assume essa visão, quando ele se volta para essa visão de educador, ele passa a identificar-se com alunos e professores. Mas aí tem o outro lado, né? Ele passa a se identificar com alunos, professores e pais em suas reivindicações. Mas, por outro lado, como superior responsável pela gestão da escola, tem de fazer cumprir as determinações legais. Então, ele fica nesse embate, né? Ele enfrenta esse embate, essas questões, que como educador ele precisa estar atento, ele precisa também identificar-se com os alunos, com os professores, né, com os pais que trazem ali no seu dia a dia da escola as suas reivindicações, né, os seus argumentos. Mas ele também, por outro lado, como diretor de uma escola, como um supervisor dessa gestão educacional, ele precisa também cumprir as normas que são exigidas pelos seus superiores, por essas determinações legais. Então, muitas vezes ele se vê numa dificuldade e ele precisa ter essa flexibilização, ele precisa saber lidar com esses dois lados. Ele tem os alunos, os pais, os professores. Por outro lado, ele tem as normas que ele precisa colocar em prática. Então ele precisa balancear, saber balancear esses dois lados para que ele consiga unir esses dois lados de forma harmônica. Ele precisa unir esses dois lados de uma forma para que nenhuma parte se sinta prejudicada, nenhuma parte sofra detrimento, nem o aluno no seu processo de aprendizagem, nem o professor no seu processo de ensino ali, né, cumprindo o seu papel na docência, e nem os pais que estão ali para colaborar, incentivar a participação do seu filho naquele ambiente escolar, e nem tampouco os superiores, né, a administração geral daquela escola também não pode ser lesada através de suas normas, né? As suas normas, suas diretrizes precisam ser empregadas, precisam ser implementadas pelo diretor dessa escola. Então esse diretor
ele se vê nesse ambiente de aperto, né? Ele se vê nesse ambiente de pressão e ele precisa saber conciliar esses dois lados, né? O quadro a seguir demonstra essa dicotomia. Nós vamos estar propondo, né, uma comparação entre o diretor educador e o diretor gestor. Nós já temos falado sobre a função do diretor, que ele precisa ser um educador, mas que ele também precisa estar cumprindo as normas. E aí nós temos um quadro que vai trazer para nós uma clareza melhor de como definirmos essas duas funções do diretor. Primeiro, como o diretor educador, ele busca atingir os objetivos educacionais da escola, né? Enquanto diretor educador, ele vai buscar, ele vai implementar objetivos educacionais, ele vai tentar atingir esses objetivos educacionais na escola. Mas enquanto diretor gestor, ele precisa cumprir as determinações dos órgãos superiores do sistema de ensino. Então, por um lado, ele precisa atingir os objetivos educacionais. Por outro, ele precisa cumprir as determinações legais. Ele precisa cumprir as determinações dos órgãos superiores de ensino. Então ele precisa trabalhar esses dois lados. Segundo, envolvido com os problemas pedagógicos da escola, tem pouco tempo para se dedicar ao trabalho burocrático. Então, o diretor educador, quando ele se envolve nos problemas pedagógicos da escola, vai lhe sobrar pouco tempo para ele trabalhar na burocracia, né, no trabalho burocrático da escola. Mas, por outro lado, como diretor gestor, ele dedica grande parte do seu tempo ao atendimento de formalidades burocráticas. E aí ele acaba deixando de lado, né, a sua função pedagógica, aos problemas pedagógicos que existem na escola. Como diretor educador, né, professores, profissionais da educação e alunos reivindicam medidas para promover a qualidade do ensino. Então, na visão do diretor educador, os professores, os profissionais da educação, eles vão reivindicar, né, medidas para promover essa qualidade do ensino. Mas na visão do diretor gestor, o Estado não satisfaz essas reivindicações e diante disso o diretor deve responder pelo cumprimento de leis e regulamentos. Então, na qualidade de diretor gestor, ele vai perceber que o Estado ele não vai satisfazer essas reivindicações dos professores, dos profissionais de educação e também dos alunos. Ele não vai conseguir satisfazer porque ele precisa cumprir as exigências legais, os regulamentos. Como educador, identifica-se com os objetivos legítimos da escola e se sente comprometido a atendê-las. Como gerente, sente sobre si o peso de constituir-se como responsável maior pelo cumprimento da lei e da ordem na escola. E também na visão diretor-educador, sente-se impotente diante dos problemas, frustrando a sua utopia de ver realizados os objetivos pedagógicos. Mas na visão do diretor-gestor, o diretor assume o papel de preposto do Estado, com a incumbência de zelar por seus interesses. Então nós vemos que o diretor educador, o diretor, ele precisa fazer, ele precisa flexibilizar, ele precisa saber lidar com essas pressões que são trazidas aí, né,
por essa gestão educacional, e também ele precisa também saber lidar com a outra parte, são as normas, que são, né, as normas exigidas pelo Estado, os regulamentos exigidos pelo Estado, e ele precisa cumprir esses regulamentos. Mas quando ele tem a sua visão somente voltada para os regulamentos, aí os problemas existentes nessa gestão educacional, nessa política pedagógica, nessa pedagogia, nesses problemas educacionais, eles acabam ficando de lado. Então o diretor ele precisa balancear, né? Ele precisa ser um diretor educador e ele também precisa ser um diretor gestor. Ele precisa cumprir essas duas funções, saber lidar com essas duas funções de forma coesa, saber equilibrar essas duas funções. Elas precisam estar interligadas para que o seu trabalho não sofra detrimento, para que essa escola ela venha a ser uma escola, né, que alcance os seus objetivos propostos. Voltamos à assertiva inicial, né? É incompatível a transposição direta dos princípios da administração empresarial para a gestão escolar. É incompatível a transposição, né? A transposição direta dos princípios da administração empresarial para a administração da gestão escolar, dada as características próprias do trabalho educativo escolar. Então a conclusão que podemos ter, não é, dessa administração empresarial, né, dessas implicações do método de administração empresarial na gestão do trabalho pedagógico, é que na prática isso não vai funcionar muito bem, né? Os princípios da administração empresarial para a gestão escolar, né, é incompatível transferir toda essa administração, toda essa visão dessa administração empresarial para a gestão escolar. Por quê? Porque devido que as características próprias do trabalho educativo escolar. Então, não há como, não é, fazer essa transposição, porque as características são diferentes. As características que são atribuídas à administração empresarial, elas são diferentes, né? A administração empresarial tem as suas características próprias, tem as suas características peculiares a essa visão empresarial. Da mesma forma também a gestão escolar, ela também tem as suas características próprias. Então é incompatível que essa administração empresarial ela tenha uma aplicabilidade total nessa gestão escolar. Por quê? Porque as características são diferentes, né? O emprego dessas características, esse ambiente escolar, essa administração escolar, ela tem características que são características diferentes. E assim nós vamos encerrando essa parte 3 dessa aula 2, onde nós falamos sobre as implicações do método de administração empresarial na gestão do trabalho pedagógico escolar. Nós pontuamos aí, né, fazemos referência ao que Saviani propôs aí nesse entendimento, qual é o entendimento que ele propôs aí nessa questão. Ele trouxe uma contribuição muito grande para esse entendimento. Nós falamos também da contribuição de Paro nesse assunto, né, que trouxe também um esclarecimento muito bom nesse assunto, né? Nós falamos também sobre, né, esse entendimento desse diretor
na sua função de educador e na sua função também de gestor dessa escola, né? Trouxemos um esclarecimento dessa, falamos aí, né, trouxemos esse quadro comparativo, onde nós podemos com muita clareza entender quais são as características, o que são exigidos desse diretor escolar e também o que são exigidos do diretor gestor, né? Quais as características que são atribuídas ao diretor educador e quais também são as características que são atribuídas ao diretor gestor. Então nós falamos da incompatibilidade da transposição desses princípios dessa administração empresarial para essa gestão escolar, né, dada ali as suas características próprias. E nós vamos encerrando essa aula, essa parte 3. Esperamos você aí na próxima aula, onde nós estaremos falando aí na parte 4 sobre as características do trabalho pedagógico escolar. Estaremos trabalhando, né, com mais detalhe, com mais clareza, para termos um entendimento melhor sobre essas características do trabalho pedagógico escolar. Então nós vamos ficando por aqui e nós esperamos, né, você aí na próxima aula. Então, se você gostou dessa aula, deixa aí o seu comentário, coloque o seu comentário aí, não esqueça de dar o seu joinha aí, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no meu canal. E até a próxima aula, se Deus quiser.